Canto 26. Estamos agora na 8ª vala, a dos maus conselheiros, que estão presos em chamas que os envolvem completamente e estão em contínuo movimento. Dante avista de cima da ponte uma chama dupla que Virgílio explica contém as almas de Ulisses e de Diómedes. Dante roga para se comunicar com eles, e Virgílio pede a Ulisses que revele aonde foi para morrer. Ulisses conta sua última viagem, como pela vontade de conhecer o mundo e os homens, ele, já velho, reúne uns poucos antigos companheiros e, num só barco, atravessa as colunas de Hércules e alcança, após longa viagem, o centro do hemisfério austral, onde avista uma ilha na forma de uma única altíssima montanha. Mas na hora de alcançá-la, levanta-se dela num tremendo tufão que, como alguém agradou, arrebata o barco e o mar se fecha sobre eles. Alegra-te, Florença, que és tão grande que as asas bates por terra e por mar, e pelo inferno teu nome se expande. Entre os ladrões, 5 pude encontrar teus filhos, o que a mim se traz vergonha, nem com grande honra te deixe escapar. Mas se é verdade o que nalva se sonha, da praga sentirás, breve, o sucesso que não só prato creio te proponha. E se já fosse eu, não lhe seria avesso, antes que seja, já que deve ser, que mais me pesará, mais que envelheço. Partimos, pois, a subida a empreender, pelo caminho que havíamos descido, e sempre com meu mestre a me suster, e me guiar pelo fraguedo infido da ruína da ponte remanente, que pé sem mão nunca teria vencido. Apiedei-me e me apiedo novamente, quando volvo ao que vi. Mais que ela usa conter-se, ainda refreio a minha mente de correr sem que virtude a conduza. Para que, se boa estrela, ou melhor cousa me assiste, eu próprio não lhe dê recusa. Como o aldeão que no morro repousa, nessa estação em que aquele que aclara o mundo já mais tarde a face pousa, e a mosca cede ao mosquito a seara, vê que de vagalumes se alumia o vale onde quiçá ele colhe, ou ara, assim vi que de chamas resplendia esse 8º bolsão, quando chegaram meus pés aonde o seu fundo aparecia. E como aquele que os ursos vingaram, de Elias a carruagem viu partindo, quando os corcéis pro céu se levantaram, e só podia com os olhos ir seguindo, dele não mais do que a restante chama, como uma nuvenzinha que ia subindo, aqui assim cada chama se movia continuamente para esconder sua presa, que é um pecador que dentro custodia. Estava eu sobre a ponte em tal surpresa, que tombei quase, não fosse a ventura de me agarrar da rocha a uma aspereza. E o meu guia, ao me ver nessa procura, há um espírito, disse, em cada fogo que se enfaixa daquilo que o tortura. E eu, mestre meu, após ouvir-te, logo fiquei mais certo do que havia intuído que assim fosse, e dizer-me, ora te rogo, quem está nesse fogo, dividido nas pontas, que eu creria surgir da pira em que Enteócles foi com o irmão ardido? E ele, lá sofrem essa pena, Dira, Diómedes e Ulisses, juntamente a pena vão como a arrostada ira. Dentro daquela chama se ressente o logro do cavalo, que foi porta para a dos romanos garbosa semente. E lamenta-se o ardil pelo qual, morta, Deidâmia ainda por Aquiles chora, e por Paládio apenas se comporta. Se eles puderem do fogo para fora falar, disse eu, mestre, muito te rogo, e valha um rogo como se 1000 fora, que te admitas esperarmos até logo, que essa chama cornuda pra cá venha, vê que, de anseio, pra ela eu me jogo. E ele, creio que ao rogo teu convenha justa acolhida, e eu o acato também. Faz, porém, que tua língua se retenha. Deixa a fala pra mim, que entendi bem o que queres, porque do teu falar, sendo gregos, talvez tenham desdém. Chegou o fogo, onde o tempo e o lugar pareceu próprio ao mestre para sua chama, e desta forma então o ouvi falar. Ó vós que estáis os dois numa só chama,
se de vós mereci, no meu viver, se de vós mereci alguma fama, os altos versos meus por escrever, não vos moveis, e um de vós me diga aonde perdido foi para morrer. Logo a ponta maior da chama antiga começou a agitar-se murmurando, como faz chama que o vento fatiga. Depois, de cá para lá, a ponta ondulando, como se fosse a língua que falasse, jogou para fora a voz e disse: quando decidi que de Circe me afastasse, que um ano me enleou lá por Gaeta, antes que Enéas assim a nomeasse, nem de filho ternura, nem afeta a pena do velho pai, nem justo amor que alegraria Penélope dileta, em mim puderam vencer o fervor que me impelia a conhecer o mundo e dos homens os vícios e o valor. E me atirei ao mar aberto e fundo, com um só lenho e a pequena companha, que ainda era o meu haver fido e jucundo. De costa a costa fui até a Espanha, até o Marrocos e a ilha dos Sardos, e outras que aquele mar à volta banha. Éramos eles e eu, velhos e tardos, ao chegarmos do angusto estreito à frente, onde Hércules ergueu os seus resguardos para que o homem mais além não tente. Já os mares de Sevilha transcendidos, como os de Celta, à esquerda mão jazente. Ó irmãos, disse eu, que por 100.000 vencidos perigos alcançastes o ocidente, a esta vigília dos nossos sentidos, tão breve que nos é remanescente, não queirais recusar esta experiência seguindo o sol de um mundo vão de gente. Considerai a vossa procedência, não fostes feitos para viver quais brutos, mas para buscar virtude e sapiência. Meus companheiros fiz tão resolutos para a viagem, com tão curta oração, que não seriam mais dela devolutos. Voltada a popa para amanhã, já são asas os nossos remos, na ousadia do voo, apontado para a sinistra mão. Do outro polo as estrelas todas via agora à noite, enquanto, rebaixado do chão do mar, o nosso não surgia. 5 vezes reaceso e cancelado fora o lume que a lua de baixo banha, depois do fundo passo ultrapassado, quando surgiu-nos diante uma montanha, pela distância escura e alta tanto que nunca eu conhecera outra tamanha. Nossa alegria logo volveu-se em pranto, que um remoinho dela levantou e feriu o lenho num fronteiro canto. 3 vezes com a água toda ele rodou. Na quarta, erguida a popa, foi arrojado, proa abaixo como a alguém agradou, até que o mar foi sobre nós fechado. No verso, que não só Prato, creio, te proponha, Prato, cidade próxima de Florença, que a dominava. No verso, e como aquele que os ursos vingaram, Eliseu, o profeta que chamou os ursos para vingá-lo da zombaria de uma multidão de rapazes, viu seu mestre Elias ser raptado por um carro de fogo que subiu para o céu. No verso, em que Enteócles foi com um irmão ardido, Eteócles e Polinices, os irmãos inimigos e recíprocos matadores das tragédias de Ésquilo e Eurípides, em sua pira funerária comum, até as chamas dividiram-se em 2. Nos versos, Diomedes e Ulisses, juntamente a pena vão como a arrostada ira, dentro daquela chama se ressente o logro do cavalo, que foi porta para a dos romanos garbosa semente, e lamenta-se o ardil pelo qual, morta, Deidâmia ainda por Aquiles chora, e por Paládio apenas se comporta. Se eles puderem do fogo para fora falar, disse eu, mestre, muito te rogo. Ulisses e Diomedes, autores do logro do cavalo de Troia, do ardil que levou Aquiles para as armas abandonando Deidâmia e do furto da estátua de Palas que afiançava a inexpugnabilidade de Troia. No verso, pra a dos romanos garbosa semente, Enéas, surgindo de sua Troia derrotada, encontrou abrigo na Itália, onde foi semente do futuro Império Romano. No verso, antes que Enéas assim a nomeasse,
No tempo em que Ulisses, enleado por Circe, ficou em Gaeta, Enéas, que assim a nomeou, ainda lá não estivera. No verso: com um só lenho e a pequena companha, tripulação de barco. E no verso: seguindo o sol de um mundo vão de gente, na concepção de Dante, o hemisfério sul seria todo de água, com a montanha do Purgatório em seu polo, antípoda de Jerusalém, centro do hemisfério norte, seco e habitado.